à tarde. O flagrante de um acidente. Testemunha registra o momento da queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. As autoridades ainda investigam o que pode ter acontecido. 3 PMs são presos suspeitos de agressão e estupro de uma moradora da favela da Rocinha, no Rio. Os 52 anos de Brasília. Nossos repórteres mostram todos os sotaques e a diversidade cultural da jovem capital brasileira. Uma arte milenar na decoração. Saiba como usar o Feng Shui para levar saúde, amor e equilíbrio para dentro de casa. Segurança reforçada na Fórmula 1. A tensão aumenta no Bahrein depois da morte de um manifestante. E ainda, uma volta no tempo. Vamos te levar num passeio pela Nova York de 80 anos atrás, sob o olhar de um fotógrafo policial. E o papo descontraído de Sandra Nemberg com a atriz Thaís Araújo. Como é que você vai fazer com o João? Eu acho que eu não vou fazer muito diferente da minha mãe, não. Ela fala do filho, do marido e das lembranças da infância. O Jornal Hoje começa com a imagem impressionante da explosão de um avião no interior de São Paulo. O piloto do bimotor percebeu que um dos motores parou. Ele tentou retornar ao aeroporto e fazer um pouso de emergência, mas perdeu o controle do avião e caiu. O bimotor turbohélice teve problemas logo depois da decolagem e tentava retornar para o aeroporto de Jundiaí. O avião estava com uma pane no motor direito e só o esquerdo funcionava. O piloto ainda conseguiu fazer a volta, mas quando se aproximava da pista, perdeu o controle. O avião virou de cabeça para baixo e explodiu ao tocar o solo. Os moradores tentaram retirar o piloto, mas as chamas aumentaram e as pessoas se afastaram. Quando os bombeiros chegaram, o avião estava destruído. O piloto Rui Barbosa Martins Júnior morreu. Segundo um funcionário do aeroporto de Jundiaí, o bimotor havia acabado de passar por uma manutenção e fazia um teste antes de seguir viagem para o aeroporto de São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo. O comandante Rui Torres analisou as imagens do acidente. Ele disse que numa situação como essa, em que um dos motores para de funcionar, o piloto precisa equilibrar a aeronave em cima do motor bom. Se eu tenho o motor direito parado, eu vou fazer todas as manobras de voo para o lado esquerdo, para cima do motor bom. Repare que na hora da aproximação da pista, o avião gira e cai muito rápido. Quando o piloto, muito provavelmente, tirou a potência, porque já estava perto do chão, quase com o pouso assegurado, quando ele tirou aquela potência, esse esforço fez com que o avião rolasse repentinamente, como rolou. Na hora que você reduz a potência do motor, para pousar, você tem que reduzir a pressão que você estava fazendo no leme. Pelo que o comandante observa nas imagens, o piloto tentava o tempo todo compensar o defeito no motor. Você está rodando com o teu carro a 60, 70 km por hora e de repente estoura um pneu. Você sente o carro ir para a esquerda, porque foi o pneu esquerdo que furou, você gira a direção para a direita para anular aquilo ali. O pneu nessa hora é o motor que ficou bom que quer ir para cima do motor parado. E a sua mão é o pé do piloto no pedal para anular aquela tendência. Esses dois moradores viram o momento do acidente. Acho que ele tentou taxiar para entrar no aeroporto de novo, mas não deu tempo. Ele conseguiu controlar ele, controlou e veio, mas quando chegou aqui ele não conseguiu, foi, o hino dele já bateu. Hoje de manhã, técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no local do acidente para novas perícias. O piloto Rui Barbosa Martins Júnior será enterrado agora à tarde em São José do Rio Preto. A Justiça determinou a prisão de 3 PMs suspeitos de agressão e estupro na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. A denúncia foi feita por uma moradora que confessou ter furtado uma bolsa. A mulher disse que foi amarrada e violentada pelos policiais. Um laudo confirmou o abuso sexual. A mulher está presa e os policiais negam as agressões. A Rocinha está ocupada pela PM desde o fim do ano passado e se prepara para receber uma unidade de polícia pacificadora. Hoje, 21 de abril, é feriado de Tiradentes e também é dia de festa em Brasília. A capital federal completa 52 anos.
A cidade se ergueu com a determinação de milhares de brasileiros de todos os cantos. Até quem vem bem de longe, da Europa, sabe dizer fácil qual é a marca da capital. Não tem prédios muito altos. Logo eu posso acordar, ver um grande pedaço de céu, ver o sol. Isso eu nunca vi em outros lugares do mundo. Para brasileiros de outras regiões, quem é brasiliense fala diferente. Nós falamos muito no R e aqui não falam o R, né? Aqui Brasília já não é mais composta exclusivamente de cariocas, mineiros, goianos, pernambucanos, cearenses. Não, ela já tem brasilienses. Esses brasilienses falam de uma maneira própria. Então tem sotaque sim, Brasília. Em 52 anos, a cidade criou a sua identidade, que é assim, um pouquinho de cada região por onde quer que você ande. Tacacá, Pato no Tucupi, Vatapá, Maniçoba, tudo do Pará. Tem na barraca do seu Sérgio. Cruzamos o país sem sair da cidade, do norte para o sul. A nossa cultura gaúcha, misturada aí com esse monte de cultura que tem aí no Distrito Federal. O que é típico do Nordeste tem muita força também. Feijão verde, feijão macaçá, nós temos a paçoca, nós temos a macaxeira, nós temos, enfim, o queijo do sertão, que é o queijo de manteiga, o queijo de coalho. Aqui fica tudo junto. Pequi, empadão goiano ao lado do caldeirão de tutu. Dá aquela sensação gostosa de todos nos sentirmos em casa, não importa de onde a gente venha. E do interiorzão do Sudeste e do Centro-Oeste vem a música sertaneja, que arrasta uma multidão de fãs por aqui. Uai, a gente tenta, mas não consegue, né? Não sai, né? Continua aqui, né? O mineirinho tá aqui. É assim a cidade que foi pensada, desenhada de braços abertos para acolher todos os brasileiros. E vamos ver como está a festa. A repórter Giovana Teles acompanha as comemorações. Boa tarde, Giovana. Bom, o tempo pelo menos ajudou. Boa tarde, Flávia. Isso mesmo, está um dia lindo aqui em Brasília. E a cidade recebeu vários presentes. Um deles é aqui onde a gente está agora, é a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura. Outro muito especial foi a inauguração da torre de TV digital desenhada pelo arquiteto que projetou a capital do país, Oscar Niemeyer. E aqui na esplanada dos ministérios, o dia inteiro hoje tem circuito mundial de vôlei de praia e muitos shows de rock, MPB, forró, samba, toda essa mistura, essa diversidade cultural que é a marca de Brasília. Flávia. Obrigada, Giovana. Boa festa. E manifestantes aproveitaram a festa do aniversário de Brasília para fazer um protesto contra a corrupção. Esta é a terceira edição da Marcha contra a Corrupção, que começou no ano passado em várias cidades brasileiras. Jovens com caras pintadas, levando cartazes e usando roupas pretas, ocuparam a esplanada dos ministérios. Os manifestantes pedem o voto aberto em todas as decisões do Congresso e a aplicação do ficha limpa para todos os cargos públicos. A gente viu que está um dia lindo em Brasília, né? Mas agora à tarde vai chover em grande parte do Brasil. Veja os detalhes da previsão. Uma nova frente fria deixa as nuvens carregadas sobre parte do sul, do sudeste e do centro-oeste. O tempo fica chuvoso entre o nordeste de Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Está mantido o alerta de temporais no norte, principalmente no Amazonas e em Roraima. Sol e poucas nuvens no Rio Grande do Sul e também entre o norte do Rio de Janeiro e o leste do Rio Grande do Norte. Máxima de 20 graus em Curitiba, de 24 em São Paulo e de 31 no Rio de Janeiro. O quadro hojeemcasa.com deste sábado vai mostrar como decorar a casa usando a arte milenar chinesa do Feng Shui. A repórter Cristina Maia revela como é feito o planejamento dessa decoração, que leva em conta os elementos da natureza. Feng Shui. Ao
pé da letra significa vento e água. A arte milenar chinesa é usada para equilibrar os ambientes. Acredita-se que a partir dela a gente consiga harmonizar os relacionamentos, melhorar a saúde, abrir novos caminhos. Por isso eu vim aqui no escritório da Mônica Cirilo para pedir ajuda para que a gente consiga pelo menos fazer o básico do Feng Shui. É possível? É possível, Cris, desde que você traga para dentro da sua casa o equilíbrio dos 5 elementos, que são a água, a terra, a madeira, o fogo e o metal. O ponto de partida, Cris, é o baguá. Esse baguá é um mapa chinês. Ele tem 8 lados. Cada um deles significa uma área de interesse da nossa vida. Agora, como é que a gente trabalha esse baguá na casa? Nós pegamos a planta baixa do local, dividimos em 9 partes iguais. Nós vamos posicionar o baguá em cima da planta. O guá do trabalho tem que estar posicionado na parede da porta de entrada. A partir daí, nós vamos achar cada um dos guás. Este local onde nós estamos é o guá do trabalho. Para ativar esse guá, nós utilizamos esse papel de parede com formato sinuoso, já que o elemento deste guá é a água. Este é o guá da saúde. Para ativá-lo, nós usamos as formas quadradas, tanto da poltrona quanto das almofadas e também da base do lustre. Este local é onde fica o guá do sucesso. Nós podemos ativar através das plantas, dos objetos luminosos, no caso, essa árvorezinha e a TV. Este é o guá dos amigos. Neste guá a gente ativa as viagens. Por isso que nós usamos esse painel, as lembranças de viagens de metal e as fotos de viagens também. Neste closet, nós encontramos o guá da espiritualidade. Nós usamos a cor azul e os tons de terra. Você pode colocar a pedra, que é o quartzo azul, a hortênsia, a orquídea, as violetas. Por coincidência, o quarto do casal caiu no guá dos relacionamentos. A gente usa as cores branca, vermelha e rosa. Neste quarto, nós encontramos o guá da criatividade. Ele pode ser ativado através das cores primárias, que são o vermelho, o amarelo, o azul, do elemento metal e de tudo que é relacionado à criança que está dentro de cada um de nós. Aqui nesse escritório fica o guá da família. A cor é a verde, o elemento é madeira. Aqui nessa sala de jantar, nós encontramos o guá da prosperidade, que pode ser ativado através do formato sinuoso e das cores dourado e amarelo. Na nossa página na internet, você encontra um vídeo com outras informações sobre o Feng Shui. Ainda nesta edição, você vai ver uma entrevista especial com a atriz Thaís Araújo. E a seguir, tensão na Fórmula 1. A morte de um manifestante no Bahrein aumenta a onda de protestos. E um olhar diferente para Nova York. Uma exposição retrata a rotina policial e a vida dos moradores 80 anos atrás. A gente volta já já. Um manifestante foi encontrado morto neste sábado no Bahrein e a tensão aumenta a um dia do Grande Prêmio da Fórmula 1. Opositores dizem que Salah Abbas Habib foi espancado pela polícia após participar de uma manifestação contra o governo. Houve novos protestos neste sábado no Bahrein, apesar da segurança reforçada para a corrida. O movimento dos indignados tomou hoje as ruas de Paris para mostrar a frustração com a política francesa e os problemas econômicos do país. O número de abstenções deve ser recorde amanhã, no primeiro turno das eleições presidenciais, em que o candidato socialista François Hollande é favorito. O Paquistão começou a investigar as causas da queda de um avião na sexta-feira, em que 127 pessoas morreram. O dono da companhia aérea foi proibido de deixar o país até o fim do inquérito. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, casou pela sexta vez. As outras 3 esposas dele participaram da cerimônia. A poligamia é permitida no país e faz parte da cultura local. E a nossa crônica de hoje vem de Nova York. A correspondente Juliana Morrone visita a exposição de um fotógrafo que captou momentos históricos da metrópole. São flagrantes de uma cidade em transição pelo olhar de um artista.
Nova York é uma cidade tão moderna e fascinante porque, ao mesmo tempo, preserva cenários de outros tempos. O meu convite é para que você imagine que está aqui em Nova York, mas não em 2012. A nossa crônica começa nos anos 30. E quem vai ajudar a contá-la é o E.G. Ele era um fotógrafo austríaco que se mudou para Nova York quando era pequeno, como os filhos de tantas famílias de imigrantes fotografadas por ele. O E.G. se especializou em fotojornalismo policial e naquela época na cidade não faltava trabalho para ele. Era um período de mudança intensa em Nova York, com o fim da depressão econômica, quando as pessoas passaram por um período de austeridade tremenda. A lei seca que proibia o consumo de álcool não estava mais em vigor. Era um período de muito conflito, violência nas ruas entre gangues rivais e crime organizado. Lembra Brian Wallace, o curador da exposição sobre o E.G. O E.G. era um fotógrafo policial muito esperto. Tinha muitos contatos, frequentava os mesmos bares dos investigadores e foi assim que conseguiu um rádio escuta da polícia que ele deixava bem ao lado da cama. Assim, quando surgia uma chamada policial, ele saía correndo e muitas vezes chegava antes dos policiais. O estúdio de E.G. ficava em frente à delegacia de polícia, em cima de uma loja de armas que até hoje mantém a mesma fachada. Para não perder tempo, ele tinha ainda um escritório ambulante. Aparentemente, o foco era o crime, mas as lentes de E.G. conseguiam muito mais: capturar a reação das pessoas, a atmosfera da cidade. Olhar o acervo de E.G. é como entrar em uma cápsula do tempo da Nova York dos anos 30 ao final dos anos 40. Uma cidade em preto e branco. Não havia Photoshop, é claro, mas o E.G. tinha seus segredos. Ele usava esmalte de unha escuro para dar às fotos um tom mais dramático. Nos verões escaldantes de Nova York, a população de baixa renda dormia nas escadas de incêndio dos prédios baixinhos do Sorro. Hoje, em tempos de ar-condicionado, ninguém mais faz isso, mas as escadas continuam lá. Entre fotos de gangsters presos e assassinatos nas ruas, o E.G. também filmava. No verão, ele corria para Coney Island, no Brooklyn, e registrava o bom humor dos nova-iorquinos naqueles tempos de biquínis comportados e clima de muito romance na praia. Na nossa página na internet, você pode rever essa e outras crônicas dos nossos correspondentes. Você vai ver a seguir, a atriz Thaís Araújo fala da maternidade, do casamento e das lembranças da infância numa entrevista a Sandra Nemberg. A gente volta já já. Ela foi a primeira protagonista negra de uma novela no Brasil. Sofreu muito preconceito na infância, mas conseguiu superar. Agora é uma das estrelas de Cheias de Charme, a nova novela das 7. Eu estou falando da atriz Thaís Araújo, convidada especial de Sandra Nemberg no quadro Minha História. Uma ex-atriz que virou jornalista, esta que vos fala, entrevista uma ex-jornalista que virou atriz. Thaís, pouca gente sabe desse teu passado. Na verdade foi paralelo, assim, né? Eu demorei anos para terminar a faculdade, mas terminei aos trancos e barrancos. Mas terminei a faculdade de jornalismo, adoro, escrevo de vez em quando. Olha. Às vezes umas revistas me chamam para fazer, faz o perfil da atriz tal, faz o perfil, eu faço. Como você decidiu ser atriz? Quando que rolou? Começou muito por acaso, uma atividade extraescolar. Eu fazia jardê, eu era ginasta. E aí a minha técnica se mudou de cidade e eu não quis mais fazer. E minha mãe é pedagoga, né? Então ela falou, minha filha vai ter que inventar uma outra história. Eu falei teatro. Mas falei teatro, como eu poderia ter dito... Canto. Pintura, canto, qualquer outra coisa. Qual é a primeira imagem que você tem da sua infância? Eu fui pro colégio muito tarde. Eu fui pro colégio com 5 anos de idade. Nossa. Até então eu só ficava brincando.
Isso foi um verdadeiro trauma na minha vida, porque todas as crianças estudavam. Minha mãe é pedagoga, ela é dessa escola que acha que a criança tem que brincar durante um bom tempo. Ótima escola. E depois seguir a vida como deve ser. Aí depois que eu entrei para a escola, tinha uma coisa assim, toda a liberdade que eu tinha de brincar, acabou. Eu só podia... Você queria tanto... Eu queria tanto, eu só podia descer para brincar com os meus amigos sexta-feira, depois do dever pronto. Como é que você vai fazer com o João? Eu acho que eu não vou fazer muito diferente da minha mãe, não. Vai depender muito do tipo de criança que o João vai ser, né? Como ele é hoje? Ele tá com quanto tempo? Ele vai fazer 10 meses. Ele é um bebezão o quê? Como é que você define? Ele é uma criança muito tranquila. Você tá amamentando? Tô amamentando ainda. Eu mamei até 6 anos de idade. No peito? No peito. Uau! Demais, um pouco demais, né? Não sei. Acho que passou um pouquinho da fase, né, da idade. Mas eu mamei até 6 anos de idade. Você pretende dar de mamar até os 6 anos de idade? Não, mas até uns 2 anos. Como é que você conheceu o Lázaro? Eu conheci o Lázaro no Projac. Amor à primeira vista, não? Não, a gente foi se conhecendo e foi se encantando. Thaís, eu não posso deixar de reparar que você era a única negra da sua classe. Sempre fui. Pois é. Isso pegou de alguma forma para você? Você enfrentou algum tipo de preconceito durante a sua infância na escola? A infância inteira, né? A infância inteira. Mas assim, eu estudei em 2 colégios que foram muito importantes para mim. Eles me botaram como representante de turma. Eles me botavam para segurar a bandeira do colégio na hora cívica. Então, de alguma maneira, eles fizeram com que os outros alunos prestassem atenção em mim e me admirassem de alguma forma. E eu acho que foi a única maneira de eu conseguir sobreviver àquilo, porque o preconceito é pesado. Cheguei em casa desesperada e falei, mãe, vamos para a África. Aqui não é o nosso lugar. Você imagina? Seu lugar hoje, Thaís? Meu lugar é aqui. Claro. Meu lugar é aqui, sou brasileira. Acho lindo a mistura do país, a minha origem. Que eu trouxe aqui para você, que é o seguinte, números do IBGE, último censo, 2010. Mostra. Não é interessantíssimo? Fala, é interessantíssimo. Pela primeira vez na história do censo, as pessoas que se declararam brancas são menos da metade da população do país. Os números, 51,1% se declararam negros ou pardos, 48,2% brancos. O que você acha que mudou? Eu acho que agora o brasileiro tá com orgulho tá com vontade de se ver, de olhar a sua cara e se reconhecer. Você sabe que você é uma referência? Sandra, eu sei porque quando eu saio na rua, assim, eu acabei de vir do Projac, e quando eu tava saindo, as meninas, pode tirar uma foto, todas as meninas negras, todas pedindo para tirar foto. É essa hora que eu vejo, eu falo, sou. Não vou dizer que não é um peso, não. Não é um peso, não. É uma responsabilidade grande. É gostoso saber também, porque na minha época eu não tinha grandes referências. Agora é mais próximo, sabe? E é possível. Isso que é o mais legal. Obrigada pela oportunidade de te conhecer. Adorei. Imagina. Adorei. Obrigada. Foi um prazer. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras informações no Jornal Nacional. Uma boa tarde para você, bom restinho de feriado e um ótimo domingo.